Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário, exatamente 20 horas, horário de Brasília, conforme combinado. Estou aqui para compartilhar um pouquinho de boas práticas em licitações, para nós difundirmos essas práticas por todo o Brasil. O pessoal vai entrando aí, conforme combinado, muita gente confirmou através do e-mail, muita gente confirmou através do WhatsApp. Então, para nós é uma grata satisfação recebê-los novamente aqui nesse nosso webinário. Muita gente conhecida, Luana, Direitos do Licitante, nossa companheira aqui de conteúdo no Instagram, a Sheila, a Renata. Pessoal, eu peço que caso o áudio esteja bom, que o pessoal acene, que mande uma mensagem aqui, para a gente, de fato, iniciar o nosso conteúdo. Então, boa noite, pessoal que tem entrado agora. É uma grata satisfação recebê-los nesse webinário. Recebi algumas ligações, recebi algumas mensagens, parabenizando pelo tema escolhido. Inclusive o prefeito Fernando Brambila, no município de Santa Fé, aqui no estado do Paraná, acabou de entrar em contato comigo, que vem acompanhando o nosso portal, que vem acompanhando as nossas postagens e confirmou presença nesse nosso webinário. Então vamos lá ao que interessa, pessoal? Quarta-feira de cinza, muita gente retornando do carnaval e o nosso tema escolhido para esse webinário é boas práticas em contratações públicas por um Brasil livre de corrupção. Eu acho que esse é o maior sonho de todos nós na qualidade de cidadão, é que nós tenhamos uma pátria, a União como um todo, os estados, os municípios, os nossos lares, que eles tenham muita responsabilidade, que os recursos públicos sejam aplicados da maneira adequada, que de fato nós tenhamos um país de primeiro mundo. Então foi por esse motivo que eu optei por esse tema, porque tem tudo a ver com o momento na qual nós estamos passando no Brasil. Infelizmente, o tema licitação hoje em dia está quase sempre relacionado com operação e com corrupção. Infelizmente, essa parte negativa acaba atraindo mais os holofotes da mídia, só que eu tenho uma proposta diferente, nós trocarmos corrupção e operação por transformação. Licitação tem a ver com transformação e transformar a vida das pessoas, transformar a comunidade das pessoas, e isso é muito importante, é por isso que eu sou tão apaixonado por esse tema. E não sei se foi coincidência, na verdade esse tema foi escolhido já sem, muitas vezes, acompanhar o que vem acontecendo no nosso dia a dia, só que hoje, não sei se vocês sabem, foi lançada a Campanha da Fraternidade 2019. E o tema da Campanha da Fraternidade está aqui, ó, Fraternidade e Políticas Públicas. Independente da religião de cada um, eu quero apenas compartilhar que esse tema de políticas públicas, de combate à corrupção, é um tema realmente que vem fazendo parte do debate em caráter nacional. E hoje, na Campanha da Fraternidade, lançamento oficial, foi mais um tema que veio à voga. E consta aqui, uma oportunidade para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Ao meu ver, nós temos que ter uma vida em abundância. E vida em abundância significa o quê? Dignidade. Dignidade na saúde, dignidade na educação, dignidade na segurança pública. E é isso que nós devemos brigar todos os dias para que os nossos gestores públicos apliquem os recursos da melhor maneira possível. Então vamos lá, pessoal, ao que interessa, ao nosso tema, boas práticas em licitações públicas, por um Brasil livre de corrupção. Nós temos aí milhares de temas, temos aí milhares de dicas e situações que a gente pode repassá-los como boa prática, mas a reflexão que eu peço aos senhores é que façam um comparativo com o seu dia a dia. Aquilo que você precisa na sua casa, aquilo que você precisa no seu lar, aquilo que você precisa na sua empresa. Porque a administração pública, ela lida com vida de pessoas, ela lida com a comunidade, ela lida com a sociedade. Então não existe nada de extraordinário em uma licitação. Nós precisamos que as licitações sejam feitas para comprar produtos com qualidade, com preços dignos, com preços condizentes com o mercado. E o que acontece
que a gente tem essa dificuldade, porque hoje em dia a administração pública é taxada de má compradora, de má pagadora. Nós temos que acabar com esse bordão que foi dado para a administração pública. Na verdade, a maior parte das pessoas que eu conheço são pessoas de bem, são pessoas íntegras, são pessoas que acordam todos os dias com um olhar diferenciado para fazer o melhor para a sua comunidade, seja na qualidade de licitante, seja na qualidade de servidor público. Mas voltando ao exemplo, boas práticas em licitação. Vamos pensar, você está aí na sua casa, fim de semana, mal acabou o carnaval agora, fim de semana está chegando, você resolve fazer um churrasquinho no final de semana. Vai no supermercado, você tem que comprar carne, você tem que comprar legumes, você tem que comprar frutas, e tudo isso você seleciona de acordo com a sua necessidade. Da mesma forma, o poder público também possui as necessidades. Pegando essa linha de gêneros alimentícios, nós temos ali o exemplo da merenda escolar. Então, o poder público também precisa fazer aquisição de carne, fazer aquisição de legumes, de verduras, para suprir as necessidades das crianças nas nossas escolas. Mas nós, na qualidade de particulares, na qualidade de cidadão, nós temos o quê? A liberdade de adquirir aquilo que seja mais interessante para o meu paladar e também para o meu bolso. E o que acontece geralmente? Eu vou até o supermercado, vou até o açougue, até o sacolão, faço o quê? Seleciono o quilo do tomate, o quilo da cebola, o quilo da cenoura, tudo isso eu pago por quilo. Coloco numa balança e a gente pesa por aquilo ali. E efetivamente eu pago e recebo aquilo que efetivamente eu comprei. Mesma coisa em relação à carne. Eu vou até ali o açougue, seleciono uma picanha, um cupim, coxão mole, uma alcatra, uma fraldinha, dependendo do churrasco que você quer fazer, seleciona o tipo de carne. E você compra também por quilo. Então vai ali, vê qual é o peso, qual é o quilo daquele determinado alimento e você paga exatamente por aquilo que você pesou. Agora, o que acontece na administração pública? É instaurado um processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios e esse processo licitatório é realizado por item, menor preço, são vários itens ali e os licitantes têm a oportunidade de oferecer as suas propostas de acordo com o item que é mais interessante. Tem aqueles licitantes que são especializados em carne, tem aqueles licitantes que são especializados na parte do hortifruti e assim nas mais variadas naturezas. O que acontece? É feita a disputa, depois da disputa é lavrado um contrato administrativo ou uma ata de registro de preço e isso define quem são os vencedores e quem fará a entrega daquele respectivo bem, daquele respectivo produto. Daí, conforme a necessidade, conforme o cronograma escolar, conforme a metodologia que a nutricionista do município preparou, são encaminhadas as notas de empenho, as ordens de solicitação de compra para as empresas entregam conforme as exigências ali do instrumento convocatório. E o que acontece, pessoal? É licitado por quilo, poder público paga por quilo, só que na hora da entrega, o que a gente vem percebendo muitas vezes é que não existe um controle. Como assim não existe controle? Em boa parte dos municípios brasileiros, não existe controle no recebimento dessa mercadoria. Então vai lá, licita o quilo de carne, licita o quilo de tomate, o quilo de cebola, só que na hora da entrega, o licitante ele entrega, mas não é conferido se exatamente possui aquela pesagem adequada. E o que a gente encontra muitas vezes? Entregas em quantidades inferiores ao que foi efetivamente licitado. Só para vocês terem a ideia e da dimensão disso que eu estou comentando. Em uma auditoria que eu realizei com a minha equipe em um município, o que aconteceu? Era entrega na merenda escolar de coxa e sobrecoxa. A empresa passava na escola, porque a entrega era diária, deixava ali 10 quilos de coxa e sobrecoxa. Na outra escola, 12 quilos de coxa e sobrecoxa. Na outra escola, 5 quilos de coxa e sobrecoxa de frango. Tudo em razão da necessidade e daquilo que foi fixado e instaurado no processo licitatório. Só que a empresa saía, ia de escola em escola e nós íamos auditando essas entregas que foram realizadas. E para surpresa de todos, uma surpresa desagradável. O que nós constatamos? Em um único dia,
mais de 70 quilos, isso mesmo, mais de 70 quilos de coxa e sobrecoxa deixaram de ser entregues nessas escolas municipais. Mas como assim deixaram de ser entregues? Isso mesmo, lá aparecia a pesagem, como se houvesse 10 quilos, 12 quilos, 5 quilos, conforme a solicitação de cada escola, só que a entrega real era um quantitativo, uma pesagem muito inferior. E olha só que prejuízo, isso nós estamos falando em um dia, 70 quilos de coxa e sobrecoxa a menos na merenda escolar dessas crianças. Vamos imaginar isso daí em uma semana, vamos imaginar isso daí em um mês, vamos imaginar isso daí em um ano. Qual é o prejuízo para a administração pública com isso, meus amigos? E como que a gente soluciona e resolve esse problema? Fazendo aquisição de balanças. Olha só que simplicidade, olha que custo zero para a administração pública fazer a implantação, fazer a aquisição de balanças e distribuir essas balanças nas escolas, nos centros de educação, nos hospitais, em todas as partes daquela determinada localidade que recebem produtos. Olha só como que faz diferença isso daí. Porque o que acontece? A gente licita um quantitativo prevendo uma demanda para 12 meses, mas chega lá na metade da vigência do contrato ou da ata de registro de preço, já não tem mais saldo. E por que não tem mais saldo? Porque foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, porque não houve uma efetiva fiscalização por parte do poder público. E nesse caso específico, houve uma má-fé do licitante, que se aproveitou de uma brecha, que se aproveitou de uma omissão do poder público e entregou um quantitativo menor. Mas isso não é a realidade de muitas empresas. A gente sabe que tem empresas que são totalmente éticas e íntegras. Mas é importante eu esclarecer isso para vocês saberem como esse mercado de licitação, ele está um mercado muito viciado. Mas isso está acabando. Os dias estão contados, pessoal. Por quê? Porque agora nós temos integridade, nós temos transparência, nós temos publicidade nos processos licitatórios. Então, a minha primeira dica, uma boa prática para reduzir a corrupção e trazer uma vantajosidade nas contratações públicas, é um controle eficiente. E esse controle eficiente, ele se dá de várias formas. Nesse caso específico de gêneros alimentícios, basta o poder público efetuar a aquisição de balanças e ter uma pessoa íntegra, especializada para acompanhar o recebimento. Porque o que acontece muitas vezes, tanto na qualidade de servidor público ou na qualidade de licitante, pessoal, às vezes a pessoa tem uma condição de vida melhor, uma condição de vida privilegiada e não se preocupa com a qualidade da merenda, não se preocupa com o recebimento dos produtos, porque ele pensa o seguinte: meu filho estuda num colégio particular, então para mim tanto faz se ele vai receber uma merenda sem a qualidade necessária, se vai ser entregue na data prevista, porque ele está no colégio particular, eu não tenho essa necessidade. Isso daí vai para outras áreas também, vamos pensar na área da saúde. Tem lá a pessoa com um plano de saúde e pouco se importa com o caos na saúde pública do Brasil, com a falta de medicamentos, com a falta de médicos, com a falta de material médico hospitalar, com a falta de condição mínima adequada para um atendimento digno para a população. Porque ele fala, eu pago o plano de saúde, tanto fez, tanto faz. Só que muitas vezes essa pessoa ela tem a oportunidade de fazer a diferença, não só na sua vida, mas na vida do próximo. Por quê? Porque ela está manuseando aquele processo licitatório. A gente sabe como é difícil o dia a dia. Você está ali no órgão público, às vezes você é o responsável pela cotação de preço. No nosso primeiro webinário, a gente falou bastante de cotação de preço, e a gente sabe como é difícil fazer essa parte de cotação de preço. Mas se você fizer a sua parte e cotar da maneira adequada, saiba que aquela contratação ela tem grande chance de ter um êxito absurdo. E automaticamente o poder público contratando pelo preço de mercado vai sobrar mais recursos para serem investidos em outras áreas. Então talvez você não precisa da saúde pública ou da educação pública, porque você tem uma condição de vida privilegiada, estudou, tem condições de proporcionar para sua família uma escola particular ou um plano de saúde. Só que muitas vezes essa mesma pessoa,
é aquela pessoa que reclama da falta de infraestrutura na malha rodoviária, que tem muito buraco na cidade, que não tem sinalização vertical, que não tem sinalização horizontal, reclama da segurança pública. E se você, a partir do momento que manuseia um processo licitatório e faz a sua pequena parte, com toda certeza, sobrará mais recurso para ser investido em outras áreas. Área de infraestrutura, área de saneamento público, área de saúde, de cultura, de esporte, de lazer, de educação. Então, todo mundo fazendo a sua parte, com certeza nós teremos um país melhor. É isso que nós precisamos entender. Todos nós estamos diretamente envolvidos com licitação. Mas às vezes, você que está me ouvindo, não é nem servidor público e também não é licitante. É apenas um entusiasta do direito administrativo. Você está estudando para concurso público, você ainda está definindo o que quer fazer da vida. Então, pouco importa com o real trilho, com o que de fato vem acontecendo com o país. Mas, pessoal, desde o momento em que a gente acorda, a gente está diretamente relacionado com licitação. A partir do momento em que eu pego o meu carro, que eu paro no semáforo, que eu estou trafegando por uma via, aquilo ali foi um fornecimento de um serviço público, serviço de sinalização. E é importante você fiscalizar isso daí, meus amigos. Isso é muito importante. Então, quando eu digo controle, não é o controle por parte do Tribunal de Contas, não é o controle por parte do Ministério Público, é o controle seu, o controle na qualidade de cidadão, é o controle na qualidade de empresário, é o controle na qualidade de licitante, meus amigos. Todos nós ganhamos com isso. Então, essa é a minha primeira dica. No caso dos gêneros alimentícios, fazer aquisição de balanças. E em toda entrega, exigir que seja acompanhado por um servidor público, pesado, conferido, para que o poder público pague efetivamente aquilo que licitou. Tenho visto o pessoal colocando aí, já existem as comissões de recebimento, existem fiscais de contrato, mas vamos ser sinceros. Na prática, isso daí vem funcionando? No seu município, você confia em tudo que é entregue, em tudo que é recebido? No seu município, existem apenas serviços e produtos com qualidade? Eu gostaria que vocês compartilhassem, que vocês trouxessem exemplos, porque nós vamos replicar isso daí por todo o Brasil, porque nós precisamos de boa prática. A gente precisa de case de sucesso para ser replicado por todo o Brasil. Muitas vezes o que acontece? Tem uma comissão de recebimento, só que aquela comissão de recebimento, ela não tem um material em mãos. O que significa não ter um material em mãos? Ela não tem a cópia do contrato ou da ata de registro de preço, ela não tem a cópia da nota de empenho. Então, ela não tem a menor noção do que será entregue. Simplesmente chega a empresa, efetua a entrega, um servidor público recebe aquilo ali e ninguém sabe se efetivamente foi o produto licitado, na marca licitada, na quantidade solicitada. Então, a gente precisa realmente que essas comissões de recebimento, que esses fiscais de contratos atuem de forma prática e objetiva, e não simplesmente para atender um aspecto formal, porque muitas vezes são designados servidores e esses servidores nem sabem quais são as suas atribuições e responsabilidades. Nós não precisamos dessas nomeações apenas para atender a recomendação do Ministério Público, do Tribunal de Contas ou porque a legislação determina. A gente precisa porque, de fato, é muito importante para a sua comunidade. Vamos pensar lá na sua casa, na sua empresa. Vamos supor que você faça essa compra de carne, de verdura, de legumes no supermercado, só que a compra ela é muito grande ali, você não tem condições de levar para a sua residência e pede para entregarem lá no final da tarde. Vamos supor que essa entrega foi feita, que chegou, tinha um funcionário seu lá na sua casa, um parente, esse parente fez o recebimento disso daí, ele não sabia exatamente o que você havia comprado, mas chegou à empresa e falou, vim fazer a entrega. Então, por isso ele recebeu. Daí você chega todo empolgado, vai conferir e não é nada daquilo que você comprou. Não é a carne de primeira, não é a qualidade das verduras e dos legumes que você comprou. Você vai ficar feliz? Você vai pagar por aquilo ali? Ou você vai procurar os seus direitos, você vai retornar no estabelecimento comercial, vai procurar o gerente, vai solicitar a substituição.
Em alguns casos extremos, vai no PROCON, vai atrás de um advogado, vai entrar com ação de danos morais e danos materiais, vai jogar no Facebook, vai compartilhar, denegrir na imagem daquele estabelecimento comercial. O que a gente vem percebendo é que no mundo pessoal, mundo particular, é isso que acontece. Todo mundo é muito crítico, todo mundo recusa receber algo que não comprou. E por que é que o poder público insiste nesse tipo de recebimento? A gente está falando de um exemplo básico, merenda escolar, isso daí acontece todos os dias nos municípios brasileiros. Vamos pensar em um outro exemplo, um televisor. Você vai ali, adquire um televisor, 70 polegadas, tecnologia 4K, vai e paga 15 mil reais nesse televisor. Só que, para sua surpresa, mas uma surpresa infeliz, no momento em que você chega na sua residência, a transportadora passou por lá e efetuou a entrega de um televisor 32 polegadas de plasma. Você vai falar o seguinte, eu comprei um de 70, paguei 15 mil reais, mas para mim tanto fez, tanto faz, eu vou receber um de 32, porque essa TV de 32 polegadas vai suprir as minhas necessidades. Consigo assistir o meu futebol, assistir o meu telejornal, assistir a minha novela, o meu filme. Pouco importa o tamanho, pouco importa o que eu paguei por ela. O importante é que a mensagem do televisor será transmitida, e é isso que importa. Me diz aí, pessoal, vocês terão essa atitude? Vocês vão ficar felizes, vocês vão receber, vocês vão pagar efetivamente por esse produto? Ou vocês vão se indignar? Vocês vão solicitar a substituição imediata? Esse tipo de reflexão que eu proponho aos senhores, para que os senhores façam no dia a dia, porque é muito importante, é isso que vai mudar os trilhos do nosso país. Nós tivemos recentemente a discussão lá da PEC, limitação do teto dos gastos, vai limitar a educação, vai limitar a saúde, mas quem tem a responsabilidade por mudar o Brasil somos nós, é você que está aí na ponta, é você que está aí no seu município. Por quê? Porque se a torneira continuar aberta no município, a merenda escolar, igual nós demos o exemplo, continuará sendo desperdiçada, os medicamentos e tantos outros exemplos do nosso dia a dia. Então, de nada adianta limitar o montante de recursos que será gasto em cada área, se de fato cada um não fizer a sua parte. E é importante que vocês façam essa sua parte. Vamos lá, pessoal, um outro exemplo de boa prática. Deixa eu pegar aqui. Vocês já ouviram falar em almoxarifado central? Algo que traz eficiência na gestão de estoque? No seu município existe isso? No seu ente administrativo existe um real almoxarifado que faz o controle do recebimento, armazenamento e distribuição dos produtos? Ou seu almoxarifado é aquele lugar onde que todo mundo joga tranqueira? Aquele quarto escuro que ninguém sabe o que ninguém tem coragem de entrar e ninguém quer trabalhar. Me diz aí se é assim que seu município possui almoxarifado. Porque vários que eu visitei, todo mundo fala, eu tenho almoxarifado. Só que a hora que a gente analisa, de fato, aquele almoxarifado é um almoxarifado de fachada. E como funcionaria essa boa prática do almoxarifado? Pessoal, nós tivemos um case de sucesso no município de Mandaguari, que fica aqui no estado do Paraná, inclusive foi premiado como prêmio de inovação social, prêmio gestor público, ganhou reconhecimento em todo o estado do Paraná, justamente pela capacidade de economizar recursos públicos. Antigamente acontecia o seguinte, o poder público ia lá, licitava material de expediente, as empresas vinham e forneciam caneta, grampeador, papel, toner para impressora e vários outros materiais. Conforme as necessidades iam surgindo, as solicitações eram feitas pelos departamentos. Então, o departamento de saúde fazia uma solicitação, a empresa ia lá e entregava no departamento de saúde, o departamento de educação fazia solicitação, a empresa vencedora daquele item ia lá e efetuava a entrega no seu determinado departamento. Chegava lá a Secretaria de Administração, a Procuradoria Jurídica, fazia o pedido de toner, de resma de papel, a empresa efetuava a entrega naquele departamento solicitante. Só que com isso, a gente percebeu que ocorria um desperdício muito grande. Desperdício porque não sabia exatamente o que estava sendo solicitado e o que estava sendo entregue.
As pessoas que recebiam, elas não tinham conhecimento qualquer do que havia sido licitado, da marca daquele produto, da quantidade solicitada, das especificações. Porque às vezes uma pequena característica, ela faz toda a diferença na finalidade daquele produto. A gente sabe como isso é no dia a dia, inclusive no custo, no valor daquele produto. A gente sabe como hoje em dia está muito caro, a gente tem as nossas necessidades, os nossos anseios pessoais, e a gente pesquisa de um lado, pesquisa de outro, para comprar aquilo que agregue qualidade com o preço justo, e o poder público muitas vezes não toma todas essas precauções. Então, precisamos realmente de um almoxarifado central nesse sentido. E o que esse almoxarifado central fez? Ele, de alguma forma, organizou todos esses pedidos de compra e todas as entregas. Então, existiam servidores específicos, e esses servidores específicos em cada departamento foram levados para o almoxarifado central. E nesse departamento eles faziam as solicitações de aquisição, de entrega, de fornecimento. Elas eram previamente agendadas, tinham toda uma ordem cronológica para ocorrer a entrega. Elas eram acompanhadas, fiscalizadas, contadas a quantidade exata daquilo que foi entregue. A partir disso, existiam pallets para serem armazenados por secretaria, por ordem de prazo de validade, e depois existia um cronograma para distribuição. Olha que fantástico essa metodologia. Você consegue controlar o que recebe, o que armazena e o que distribui. O que distribui também é fundamental, porque ali você percebe muitos gargalos na administração pública. Nós tivemos casos, por exemplo, de duas escolas que possuíam a mesma estrutura, mesma quantidade de alunos, mesma quantidade de colaboradores, professores, de funcionários, só que o consumo de produto de limpeza de uma para outra era totalmente diverso. Praticamente o triplo de que uma escola consumia, a outra consumia 3 vezes mais. E qual o momento que a gente conseguiu detectar isso? A partir do momento em que o almoxarifado foi implantado e nós também implantamos o controle na distribuição. Então, como que pode? Duas escolas, o mesmo porte, porque uma consome mais do que a outra. Então, esse tipo de gargalo a gente consegue detectar. Isso é algo fácil de ser implantado no seu município. Vamos pensar. Se você não é empresário, você conhece alguém que é empresário. E a gente sabe como está difícil hoje em dia obter lucro em um mercado tão competitivo. E para ter lucro, a gente tem que ter um controle de estoque, do que entra e do que sai. Muitas vezes a margem das empresas elas são mínimas. Imagina na sua empresa, ou do seu conhecido, do seu familiar, se não existisse um controle mínimo de estoque. Com certeza, a sua empresa ela entraria ali em falência em questão de dias, porque não tem como sobreviver sem um controle mínimo daquilo que entra e daquilo que sai. Então, quando a gente fala em implantar um almoxarifado central, parece coisa de outro mundo, mas não é. Ninguém aqui está inventando a roda, pessoal. Ninguém aqui está trazendo cases extraordinários. São exemplos de boas práticas que já deveriam estar implantados nos municípios há muito tempo. Só que isso, infelizmente, não é aquilo que a gente vem encontrando no nosso dia a dia. Mas hoje, com essa globalização, com essa troca de experiência, com essa troca de informação, é algo que nós estamos, de alguma forma, difundindo, trazendo conhecimento para os nossos colegas e colaboradores. Mas vamos lá, mais uma dica, pessoal. Qual seria um case de boas práticas que a gente vem vivenciando? Aqui no estado do Paraná, eu trago mais um exemplo, que é a Lei 19.447 de 2018. O que diz essa lei? Transmissão online de todas as licitações presenciais. Aqui no estado do Paraná, desde 2018, algo recente, não tem nem um ano ainda que essa lei entrou em vigência, é obrigatório que todos os órgãos estaduais gravem as licitações e transmitam as licitações pelo portal de transparência. É isso mesmo. A licitação presencial que você faz aí no seu órgão público, ela deve ser gravada tanto por vídeo quanto por áudio e transmitida através da internet. Isso é fantástico. Mas como assim fantástico? Às vezes o servidor público vai falar, nossa, eu ficarei exposto
todo mundo vai acompanhar, eu sou pregoeiro, sou equipe de apoio, eu dou um suporte ali na licitação, e como assim? Vai gravar tudo isso? É isso mesmo, pessoal, nós vivemos o mundo da transparência, o mundo digital. E isso é fantástico, isso vai trazer segurança jurídica para você que é pregoeiro, para você que é comissão permanente de licitação, para você que é equipe de apoio. E por que vai trazer segurança jurídica? Porque você vai julgar exatamente conforme as premissas fixadas no edital, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório. Isso daqui não é licitação eletrônica, não vamos confundir, não é o pregão eletrônico, é um pregão presencial que é gravado e que é transmitido de forma online pela internet. Muitos órgãos públicos, municípios já vêm implantando essa boa prática por aqui. No começo houve até uma certa resistência, mas isso é fantástico porque traz lisura no certame, isso traz integridade, isso reduz a possibilidade de cartel, isso reduz a possibilidade de conluio. E você que é um licitante íntegro, idôneo, terá muito mais tranquilidade de participar da licitação, de pensar em um lance que realmente seja condizente com o valor de mercado, que seja justo, de analisar os documentos de habilitação do seu concorrente. Olha que maravilha e que fantástico isso daí. Teve um prefeito que ele foi além. Ele pegou e disse o seguinte: eu não quero simplesmente transmitir pelo YouTube no portal de transparência. Eu quero que as sessões sejam transmitidas pelo Facebook. Agora vamos pensar aí no seu município, vamos pensar aí na sua realidade. Imagina só as licitações serem transmitidas pelo Facebook. Olha que coisa fantástica, que formidável. Como isso vai reduzir os possíveis desconformidades, as possíveis ilegalidades em um processo licitatório. Todo mundo só tem a ganhar, cidadão, empresário e servidor público. Então isso é mais um exemplo de uma boa prática que deve ser replicada no cenário nacional. Independente da existência de legislação, o poder público ele tem autonomia para legislar. A gente tem lá o artigo 115, o artigo 118 da Lei 8.666, o poder público, cada ente, cada esfera, pode legislar de forma complementar com a legislação federal. A gente sabe que a competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação é da União, mas nada impede, através de um decreto ou através de uma legislação, que o município ou que o seu ente também promova essas regulamentações. E vocês só terão a ganhar, sem sombra de dúvidas. Mas vamos lá, em mais uma boa prática que eu anotei aqui, meus amigos, é a questão dos pregões eletrônicos. A gente sabe que no Poder Público Federal essa é a realidade, que o pregão eletrônico, ele já há muito tempo, ele é a regra no âmbito da União, e às vezes a gente participa, faz capacitação de servidor público federal, e eles ficam instigados para saber como que funciona uma licitação presencial. Muitas vezes para esse pessoal não entra na cabeça, não tem nada lógico a empresa ter que se deslocar até a repartição pública. Imagina só, a empresa ter que sair da sua sede ou do seu município, viajar 10, 15, 50, 200, 500 quilômetros para participar de uma licitação. Então, assim, eles têm muito interesse de participar e acompanhar uma licitação presencial. Diferentemente de quem vive a realidade de um município, que às vezes não consegue enxergar como é possível fazer uma licitação eletrônica. Mas vamos pensar o seguinte, olha só como nós estamos nesse exato momento, uma transmissão online. A gente tem pessoas do Brasil todo, do sul ao norte do país. Eu recebo mensagens, pessoal lá do Nordeste, pessoal do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, e isso cada dia me deixa mais animado na continuidade nesse projeto. E olha só, basta uma internet para que a gente consiga esse diálogo, esse bate-papo. E por que o poder público não pode efetuar as contratações de forma online? Hoje em dia, as eleições não são todas eletrônicas. Hoje em dia, aquisições, você não faz tudo pela internet? Existem milhares de sites, a entrega é rápida, é justa, é aquilo que foi programado. Como que funciona a transação bancária? Hoje em dia você faz transferências para qualquer lugar do mundo pela internet. E por que o poder público ainda continua resistente?
com licitações eletrônicas. Quando eu digo resistente, é o poder público, principalmente municipal. Às vezes o discurso é o seguinte: mas vem um licitante do outro lado do Brasil e vai atrasar a entrega. Pessoal, isso daí não é problema da licitação eletrônica. Isso daí é o problema da falta de controle na entrega, da falta de fiscalização. Isso não é a licitação presencial ou eletrônica que vai impedir que essa situação aconteça. Então nós temos que parar de arrumar desculpas e de fato vestir a camisa. Nós temos condições de proporcionar um ambiente sadio, um ambiente saudável para o nosso trabalho. Então, essa licitação eletrônica, o pregão eletrônico é fantástico. E por que eu digo que é fantástico? Você que atua diretamente em município, seja na qualidade de licitante, ou seja na qualidade de pregoeiro, de equipe de apoio, de comissão permanente de licitação, sabe que aqueles minutinhos antes da licitação é comum a reunião prévia por parte dos licitantes. Então a gente chega ali na porta da prefeitura, na esquina ou na praça da igreja, que geralmente fica tudo ali muito próximo. Quando percebe, faltando uns minutos, tem aquela reunião de licitantes. E o que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. A gente tem que fazer amizades, a gente tem que trocar cartão, a gente tem que fazer o networking. Nada melhor do que estreitar relacionamentos. Nada melhor do que um bom networking. Você faz amizades, você ganha parceiros de negócio. Só que o que a gente vem presenciando, infelizmente, que vem se tornando algo rotineiro, até, eu diria até diário, a gente vem acompanhando isso, são conluios para combinações prévias de quem serão os efetivos vencedores dos processos licitatórios. Muitas empresas, elas dividem os itens, elas dividem os vencedores, já saem com cartas marcadas, e o processo licitatório ele fica apenas como um aspecto formal para declarar aquele licitante vencedor. Eu não estou generalizando, meus amigos. Existe, como eu disse, a maior parte das empresas, empresas sérias e idôneas. Só que por conta dessa minoria, acaba ocorrendo uma generalização, como se todos os licitantes praticassem conluio, como se todos os licitantes fizessem cartel. Isso é muito ruim, porque acaba não ocorrendo uma disputa justa e honesta do processo licitatório. E com o pregão eletrônico, isso daí praticamente desaparece. Porque no pregão eletrônico não existe qualquer contato prévio entre os licitantes. Não existe a identificação do licitante. As empresas recebem um login e uma senha para participarem, para adentrarem na plataforma. E durante a sessão pública é proibido a identificação do licitante. Se eventualmente alguma empresa identificar o seu nome, o seu CNPJ, ela é sumariamente excluída do processo. Olha que fantástico isso daí. Então, o pregão eletrônico, ele vem para trazer mais transparência, mais lisura, mais isonomia entre os licitantes, mais integridade. E aquela questão que eu comentei da transmissão online das licitações presenciais também ajuda, porque é muito comum ali durante a sessão pública, os licitantes, hoje em dia, em alguns lugares, eles combinam na cara do pregoeiro, e às vezes por uma questão de não ter mecanismos para comprovar essa combinação, o pregoeiro ou o gestor público em si, ele fica refém daquela situação. Então vamos transmitir as licitações que forem presenciais e aquelas que não forem possíveis de realização presencial, a gente faz ela de forma eletrônica. Como eu havia dito, o projeto com a nova lei de licitações, ele já traz as licitações eletrônicas como regra. E naqueles casos em que não for possível realizar a licitação eletrônica, o poder público ele deverá gravar a licitação presencial, salvar em um CD, em um pendrive e anexar a cópia no processo licitatório. Então por que nós vamos aguardar essa nova lei se nós podemos nos antecipar e trazer segurança jurídica nas contratações públicas? Pessoal, vamos ver o que mais eu separei aqui para vocês. Um ponto importante, que eu venho recebendo também muitas sugestões de conteúdo, pessoal. Compliance. Alguém já ouviu falar em compliance? Compliance é um termo que está na moda, que significa estar em conformidade. É uma palavra de origem
inglesa e que o Brasil importou e que o Brasil trouxe para sua legislação e que já é realidade em alguns órgãos públicos. Só para vocês terem ideia, o Estado do Rio de Janeiro e o Distrito Federal, me desculpe, são pioneiros na exigência de compliance nas licitações públicas. Um em 2017, o outro em 2018. Em determinados casos, é obrigatório que a empresa apresente um programa de compliance para que ela seja contratada naquele processo licitatório. Olha que maravilha isso daí. Como assim apresentar um programa de compliance? É um programa dizendo que ela está em conformidade. É lógico que existe toda uma metodologia para a implantação desse programa. Isso daí significa que a empresa age de acordo com a ética, com os bons costumes, que ela tem valores, que ela é contra a corrupção. Isso tem capacitação com os colaboradores, tem um código de ética, tem um código de conduta, tem um canal de denúncia na própria empresa. E isso é a tendência. Só que existem sempre os críticos. E muitos criticam falando que isso vai limitar a competitividade. Isso vai restringir o número de licitantes. Mas, me dizem, eu quero que vocês façam a reflexão. Qual é o prejuízo, qual é o problema, qual é a ilegalidade de exigir que uma empresa comprove que ela não pratica atos de corrupção? O que tem de errado nisso daí? Não consigo ver nada de negativo. Na verdade, deve existir um ambiente competitivo apenas para empresas íntegras, empresas idôneas. Porque hoje em dia é muito fácil abrir empresa. Você abre ali um microempreendedor individual, você tem um contador que já está bem estruturado, você abre uma empresa em questão de dias, em uma semana você está participando de um processo licitatório. E será que é justo competir em pé de igualdade com aquela empresa que está legalmente constituída, que é uma empresa ética? Porque muitas vezes essas empresas criadas do dia para a noite são empresas que foram declaradas inidôneas, são empresas que foram suspensas, que estão impedidas de participar de licitação. E com isso elas abrem um novo CNPJ e continuam participando dos processos licitatórios. Então a implantação de compliance, meus amigos, é algo fantástico, algo fundamental e é uma tendência, e eu sugiro para vocês aí estudarem um pouquinho sobre isso. Eu sei que existem projetos de lei tramitando em alguns municípios, o município de Joinville, em Santa Catarina, o município de São Paulo. Gostaria que vocês me informassem se o seu município tem algo nesse sentido, porque eu vejo com bons olhos. Isso é fantástico. Além, é claro, que muitos órgãos públicos também estão implantando seus programas de integridade. A lei das estatais é um exemplo disso. Ela exige que a estatal tenha o seu programa de integridade. E olha só o que aconteceu com um cliente meu. O cliente me ligou esses dias comentando o seguinte, que o órgão público entrou em contato com ele solicitando o encaminhamento de um orçamento. Aquele orçamento prévio para fazer a média, fazer a composição do preço máximo. A empresa fez, analisou os custos, colocou tudo ali em uma planilha e encaminhou por um e-mail para essa estatal. O que aconteceu? Aquela cotação não foi aceita. E ela recebeu um aviso informando que a cotação havia sido encaminhada para o e-mail errado, para um e-mail inadequado, que aquilo ali seria um risco que poderia comprometer a licitação, que poderiam existir interesses de pessoas que não têm o contato com o processo licitatório e por conta disso ela foi descartada. Mas como assim foi descartada? Porque naquela instituição existe um programa de integridade e aquele programa de integridade ele determina quais são os setores e quais são os e-mails que podem receber cotações. A partir do momento em que uma cotação foi encaminhada para um e-mail diferente daquele que consta no manual, aquele e-mail foi detectado como um possível risco e a partir disso ele não foi utilizado. Então olha só o grau de sofisticação que nós estamos chegando. Então isso é importante para nós mostrarmos que o Brasil tem jeito, para nós acreditarmos na mudança. Mas a mudança depende de você, a mudança depende de todos nós.